E aí, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam bem. Quarta-feira aí de grandes jogos, né? Nós tivemos a final da Copa Intercontinental, né? O antigo Mundial de Clubes, entre PSG e Flamengo, né? O PSG se tornando o primeiro clube francês como campeão mundial. E agora à noite nós tivemos Corinthians e Vasco 0-0, né? O primeiro jogo da final da Copa do Brasil aqui em Itaquera. A gente vai falar um pouquinho dos dois jogos, mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para você sempre estar recebendo, né, as notificações de vídeos novos e deixe o seu like para ajudar no canal, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. À tarde, né, às 2 horas da tarde, nós tivemos a grande final da Copa Intercontinental. Muita gente, né, praticamente todo mundo acompanhando esse jogo, muito secano, muito flamenguista, e todo mundo vendo um PSG que tem aí mais da metade do elenco sendo convocado para seleções, né, para suas devidas seleções. E temos também o prêmio, né, de FIFA Best Player, que foi para o Ousmane Dembélé, que recebeu ontem. Ontem ele viajou, recebeu o prêmio e hoje estava jogando com o PSG. Tá? Ele não começou o jogo, começou no banco. E o mais interessante da formação do PSG foi o goleiro, né? O goleiro, o Luiz Henrique, entrou com o goleiro reserva, o russo Safonov. Até então ele só tinha jogado 4 partidas, né? Então totalmente desconhecido. Eu estava acompanhando o jogo pelos canais e o pessoal falando, entrou com o goleiro reserva, vai ser muito bom pro Flamengo. Foi. Só que não. Já vou explicar o porquê. Bom, o jogo começou com o PSG, são duas equipes que gostam de ter a posse de bola, né? O Flamengo praticamente de mais de 50% dos seus jogos aí ele teve a porcentagem, né? Ele teve mais posse de bola. O PSG também joga assim, só o PSG impôs o seu futebol. Então o PSG começou a sua troca de passes, foi afunilando o Flamengo no campo de defesa, afunilando, até que um certo momento, num erro ali, numa falha do Flamengo, a bola estava indo pela linha de fundo, o Rossi chutou a bola para frente, né, fez um toque para frente, e o PSG recuperou e foi feito um gol, né? Saiu o gol do PSG, isso aos 9 minutos, o Fabian Ruiz, né? Só que, né, para sorte do Flamengo, o Rossi, quando ele chutou a bola, já tinha saído, então o juiz marcou o escanteio. Não entendi por que o bandeirinha não já não sinalizou que a bola havia saído, porque saiu muito, não foi um negócio ali milimétrico, que a bola ficou em cima da linha, precisou do VAR traçar a linha, nem nada disso, não dava para ver, o bandeirinha poderia ter sinalizado, não entendi por que ele não sinalizou, qual foi o medo dele, mas em todo caso o VAR informou que a bola saiu, gol anulado, continuou 0-0. E nisso o PSG continuou fazendo abafa, indo para cima e tudo mais, até que o Flamengo conseguiu equilibrar a partida. Então o Flamengo conseguiu ali começar a controlar um pouco a partida, então ficou a partida ela ficou um pouco equilibrada, né? O PSG atacava, conseguia ter a posse de bola, mas o Flamengo, quando recuperava a bola, conseguia ser efetivo, conseguia ali aplicar um susto. Entretanto, aos 38 minutos do primeiro tempo, né, um contra-ataque do PSG,
saindo pela esquerda, acho que não lembro agora quem que foi, acho que foi o Vitinha toca pro Doué, Didier Doué, ao invés de dar os dribles curtos que ele gosta, ele bate, ele dá um tapa de primeira por dentro ali da área, o Rossi sai no gol, ele consegue dar um tapa, desvia e o Kvaratskhelia recebe a bola e chuta pro gol e faz o gol. Vi muita gente falando que o Rossi falhou, que o Rossi jogou a bola no pé do Kvaratskhelia, mas não. Eu fui goleiro, na minha infância, eu joguei muito como goleiro, e ali o Rossi, ele errou num ponto só de ter saído sem a garantia de que vai tirar. Ele poderia ter não vou chegar, ele ter recuado, porque o Kvaratskhelia teve que travar a passada para ele pegar a bola e mandar para o gol. Do jeito que ele estava indo, pode ser que na passada que ele estava dando, ele poderia ali se embaralhar um pouco com a bola e acabar errando o chute, enfim. Mas o fato é que o Rossi acabou tocando na bola, o Kvaratskhelia dá uma travada, pega a bola e manda para o gol, 1-0 PSG. E aí nisso muita gente achou que o PSG ia afundar agora o Flamengo, né? E não, mas não foi assim. Pelo contrário, né? O PSG começou a ter dificuldade. O Flamengo, mesmo com o gol, continuou equilibrando a partida, continuou indo para cima, continuou se defendendo muito bem. A zaga do Flamengo, apesar dos erros, né? A zaga do Flamengo foi muito, muito sólida, muito efetiva. No primeiro tempo, o PSG ele teve que, antes do gol, né, o Luiz Henrique foi obrigado a fazer uma substituição. O Lee Ken-in, né, que estava no lugar do Dembélé, tomou as 3 porradas. O coreano apanhou que só nesse jogo, precisou sair, e aí o Luiz Henrique colocou o Mayulu, menino da base do PSG. Luiz Henrique usando muito a base do PSG, o PSG aí com uma saga, né, uma frota não, né, mas uma safra de bons jogadores aí, muito bacana. Então a gente achou que ele ia colocar o Barcoala, mas não colocou, preferiu colocar esse menino, deixou ele no primeiro tempo, saiu o gol e equilibrou. No segundo tempo, aos 56, né, que seria aí aos 11 minutos do segundo tempo, o Felipe Luiz faz a primeira substituição. Ele tira o Carrascal e coloca o Pedro Carrascal, que foi muito ruim no jogo, nossa senhora. Primeiro tempo, Carrascal estava entregando a paçoca pro PSG, assim, vai errando muito espaço para trás, jogando gasolina na fogueira. Então o Felipe Luiz coloca o Pedro e melhora muito o ataque do Flamengo, né? Porque quando ele coloca o Pedro, o Bruno Henrique sai como centroavante, vai para a ponta, e aí o Pedro começa a ser esse pivô nesse cara para voltar, o Bruno Henrique fica mais solto, e aí o ataque do Flamengo acaba ficando mais rápido, né, mais efetivo. E nisso, aos 62, que daria ali, vamos lá, 45, 50, 55, 60, mais ou menos ali aos 22 minutos do segundo tempo, um pênalti, né, o Arrascaeta pega a bola, dá um tapa para frente, o jogador o Marquinhos, do PSG, ele vem para fazer o bote, acaba não pegando a bola, trava a perna, e o Arrascaeta, muito inteligente, vai para cima, força o contato e acaba conseguindo o pênalti. Particularmente, eu não daria esse pênalti. Forçou ali, o Arrascaeta poderia ter saído do Marquinhos sem problema nenhum, né? Ele poderia ter se desviado, ter ido atrás da bola. Ele
perde ali o timing da bola, vai para cima, força o pênalti, consegue o pênalti. O Jorginho bate, né? Jorginho, um excelente batedor de pênalti, converte 1-1 Flamengo e PSG. E aí a torcida do Flamengo lá em Doha foi para cima, começou a apoiar o time, e o Flamengo continua equilibrando o jogo. Logo após o gol, né, uns 2 minutos depois, o Luiz Henrique ele faz uma substituição, e aí ele repete algo que ele vem fazendo em vários jogos. O menino que ele colocou no primeiro tempo, o Mayulu, ele tira para colocar o Barcola, né? Barcola. Ele tira para colocar o Barcola. Então ele colocou o garoto no primeiro tempo, fez o menino pegar a rodagem, fez o menino jogar, fez ele pegar um pouco de experiência, tira o menino no segundo tempo, e aí o PSG continua com qualidade no ataque, só que agora com o Barcola, que é muito rápido. Então o PSG ganha velocidade no ataque, continua atacando, o PSG melhora de novo, começa a impor seu futebol de novo, começa a incomodar o Flamengo novamente. E aí o Felipe Luiz ele faz as substituições que para mim mataram o Flamengo, né? Mas muito por questões físicas. Então ele tirou a Arrascaeta para colocar o Cebolinha, tira o Jorginho para colocar o Saúl e tira o Pulgar para colocar o De La Cruz. Então basicamente ele acabou, o motor do meio campo que é o Flamengo ele tirou. E assim, não que o Flamengo perdeu a qualidade, o Flamengo deixou de atacar, não, mas perde muita qualidade, perdeu ali toda a qualidade de meio campo que o Flamengo tinha, ele perdeu. Claro que o Flamengo continua competitivo, mas não se compara. Você tem um Arrascaeta, você tem o Jorginho ali no meio campo, o próprio Pulgar que estava fazendo uma boa partida. Então mas por questões físicas, né, o Arrascaeta, o Jorginho são jogadores que não iam acabar aguentando jogar o tempo inteiro. E aos 78, logo ali já praticamente aos 30 e poucos do segundo tempo, o Luiz Henrique tira o Doué, Didier Doué, e coloca o Dembélé. Tá? E a última... já praticamente não, né? Aos 47, o Bruno Henrique pede para sair. O Bruno Henrique pede para o Felipe Luiz para tirar, sentiu já o cansaço, a exaustão, e aí o Luiz Araújo entra no lugar do Bruno Henrique, termina o jogo no tempo normal, 1-1. É um jogo muito equilibrado, muito equilibrado mesmo. Na prorrogação, o PSG ele faz mais o Luiz Henrique ele muda também, né? Ele tira o Kvaratskhelia para colocar o Mbaye, que é outro menino também da base, jogou bem, entrou com atitude, entrou muito bem o menino, e tira o Fabian Ruiz para colocar o Nidjantou, né? Também aí outra aí da safra, tá? E o Felipe Luiz tira o Gonzalo Plata, que fez uma partidaça. O Gonzalo Plata foi muito efetivo para o Flamengo, tanto o Flamengo com a bola como sem a bola. Plata voltando a todo momento, ajudando na defesa, indo para ataque, fazendo pivô, puxando contra-ataque. Então o Gonzalo Plata, que no meio do ano estava sendo muito criticado, né, por conta de algumas posturas, aí hoje foi um dos principais jogadores aí do Flamengo. Tá? E aí termina a prorrogação, continuou, insistiu 1-1, e aí a partida foi para os pênaltis. Lembra que eu falei para vocês gravarem o nome do... Eu vou pegar aqui, Safonov, né? Safonov, goleiro russo. Até então ele tinha jogado só no futebol russo, não jogou em outro time de grande expressão. E vamos para a partida, né? Vamos para os pênaltis, loteria, claro, né? Sempre.
Quem começou batendo foi o Flamengo. O primeiro pênalti foi o De La Cruz, converteu, bateu muito bem o pênalti, goleiro de um lado, bola de outro. No PSG, o primeiro pênalti foi o Vitinha, também, bola de um lado, goleiro do outro, bateu muito bem o Vitinha, que geralmente bate pênaltis fazendo o torcedor do PSG ter uns mini infartos, mas ele bateu bem, fez um toque seco ali, bateu bem, tirando do goleiro. E aí entra a grande salada de fruta. O segundo pênalti quem bateu foi o Saul. E aí, meus amigos, o Safanov pega o pênalti do Saul. Defendeu o primeiro pênalti. Aí você pensa assim, quem que vai bater do PSG? Dembélé. Você fala, pô, the best players, né, o melhor jogador da temporada, vai bater, vai converter. Não, Dembélé isola, faz uma troca de perna, ao invés de bater, vai para bater com a esquerda, muda para a direita, manda por cima do gol. PSG erra, fica tudo igual. Você fala, pô, ficou tudo igual de novo, vamos lá. Pedro vai fazer a cobrança do Flamengo e adivinhem só, Safanov defende de novo, cara. Safanov defende, o Pedro fica ali, o Pedro reclama, né, fala que ele saiu, né, antes do Pedro bater, porém o VAR analisa o pênalti e concorda com a decisão de árbitro manter a defesa, porque antigamente a regra era manter o pé em cima da linha. Agora não, o goleiro não é obrigado a ficar com o pé estatelado em cima da linha. O pé dele só precisa estar rente à linha. E no momento da batida ele levantou o pé e o calcanhar dele ficou ali rente à linha. Então defesa do Safanov de novo, né? Então segunda defesa do Safanov. Depois o Nuno Mendes converteu para o PSG, né? Então o PSG passa à frente pela primeira vez aí nas disputas. Léo Pereira vai fazer a cobrança. Já sabe o que aconteceu? Safanov de novo, cara. Terceiro pênalti de Safanov. Defende. O Barcola vai bater, vai fazer a cobrança. O Barcola erra também, ele bate bem, mas o Rossi faz uma defesaça, joga o braço para trás, consegue defender a bola ainda quase parecia que ia entrar, mas não entrou. E aí, meu amigo, ficou a pressão em cima do Luiz Araújo. Ele precisava acertar o pênalti para continuar, para jogar pressão para o jogador do PSG. E aí, meu amigo, vou dizer para você, Safanov de novo, cara. Ele fez o mesmo número de jogos que ele participou, ele fez o número de defesa em pênaltis, foi o grande estrela das penalidades, defendeu 4 pênaltis, Safanov, e foi aí o herói da partida. PSG sendo o primeiro clube francês a ganhar o torneio mundial. Tá? Então, PSG aí, o Luiz Henrique, uma temporada incrível do Luiz Henrique à frente aí do PSG. O PSG que não é mais o mesmo, o PSG que atropelou a Internacional na final da Champions, mas que mostra aí que ainda é um time competitivo, que ainda é um time que dá trabalho, que ainda vai fazer muito esse ano e provavelmente é um time a ficar de olho aí na Liga dos Campeões. Bom, para mim, os dois principais jogadores, né, da partida, Safanov, do lado do PSG, entrou aí, todo mundo ali criticando, sendo muito criticado, né, vamos dizer assim, sem ser levado a sério, e foi o grande estrela. Defender 4 pênaltis não é para qualquer um, não é qualquer goleiro que faz isso, é bem complicado. Méritos total dele, e apesar, mas os caras também bateu ruim, beleza, meu.
mas não tira o mérito de que ele, mesmo o cara batendo ruim, ele acertou o canto, conseguiu defender o pênalti do Léo Pereira. Léo Pereira bateu no meio, ele não escolheu, ele ficou no meio, defendeu o pênalti que o Léo Pereira bateu no meio. Então é ter muito culhão, é brilhante o Safanov. Aí do lado do PSG. Do lado do Flamengo, para mim, o cara foi o Gonzalo Plata, fez uma partidaça do Gonzalo Plata, né? Eu comentei, ele foi muito importante, tanto com o Flamengo com a bola, como com o Flamengo sem a bola, voltando a todo momento ali na intermediária, ajudando, dando bote para tirar a bola. Então, para mim, Gonzalo Plata aí o principal destaque do Flamengo, e o destaque também para o Felipe Luiz, né? Independente, mesmo o Flamengo não sendo campeão intercontinental, não conseguindo o título, não tira o mérito do trabalho excelente que o Felipe Luiz fez, o BAP também, presidente do Flamengo, né? Toda a comissão do Flamengo foi excelente, faz um trabalho muito bacana, um ótimo trabalho. Você empatar com o PSG, levar um PSG para os pênaltis não é fácil, levar um time europeu para os pênaltis não é simples, não é uma tarefa simples, e o Flamengo conseguiu isso com seus méritos, né? Não é que o PSG não jogou bem, o PSG jogou muito bem, mas o Flamengo conseguiu ali em vários momentos equilibrar a partida, conseguiu em vários momentos incomodar o PSG, conseguiu mostrar para o PSG, ó, se você não tomar cuidado, eu controlo a partida, eu viro esse jogo. Então, parabéns aí pro Felipe Luiz, técnico estreante, estreando muito bem. E espero que ele não entre nas estatísticas dos outros técnicos que passaram pelo Flamengo, que mesmo ganhando o título foram dispensados, ou que foram engolidos aí quando perderam alguma coisa. Então, tomara que tenha aí a sequência, que tenha a continuidade do trabalho. Parabéns para o Flamengo, né? Fica a tristeza por não ganhar, mas não tira aí a meritocracia da grande temporada que o Flamengo fez. Beleza? Agora à noite nós tivemos o primeiro jogo da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco, né? Ficou 0-0, um jogo bem morno, não sei muito assim. Primeiro tempo foi emocionante, tivemos 2 gols anulados, 2 gols irregulares, né? O do Vasco, o jogador do Vasco estava à frente, estava impedido, né? E entrou o VAR, o VAR entrou e anulou muito bem. E o do Corinthians a mesma coisa, o jogador estava impedido. O do Corinthians também, o jogador aí não... O gol foi anulado também por estar impedido, tá? A partida não foi das melhores de nenhum dos dois times, tá? Foi bem pouco abaixo, o Corinthians atacando um pouco mais, colocando mais oh meu pai, se impondo mais na partida, buscando mais o gol do que o Vasco, né? Tanto que quase chegou ali ao ponto de fazer o gol. Mas o próximo jogo agora no Maracanã, domingo às 6 horas da tarde, foi um jogo morno. Destaque do Corinthians, Depay jogando muito bem, fazendo boas partidas. E do lado do Vasco, destaque para o Coutinho, apesar que o Coutinho não entendia o que estava acontecendo com ele, tá escorregando, não entendi. Mas não só o Coutinho, como o menino, eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu, peraí. O Ryan, né?
Aí fazendo uma boa partida também. Então, agora fica para domingo, 6 horas da tarde, no Maracanã, a grande decisão. Permanecendo 0-0, vai para os pênaltis, não tem prorrogação, é pênalti direto. Não tem gol fora, então qualquer empate simples, o jogo vai para as penalidades e quem ganhar, aí já qualquer vitória simples de qualquer um dos dois não vai ser declarado campeão, tá? Então basicamente foi isso. Então méritos aí, parabéns para o Flamengo, e vamos ficar de olho agora. Próximo jogo domingo vou acompanhar. Apesar disso tudo, Corinthians e Vasco vão terminar os seus jogos. O Flamengo termina o seu jogo também, já pensando na próxima temporada, correndo atrás, observando os jogadores, e provavelmente vai vender alguns jogadores. Corinthians e Vasco a mesma coisa, estão fazendo a Copa do Brasil, mas já pensando na temporada 2026, porque já no dia 10 de janeiro começa os estaduais, tá? Então, dia 10 de janeiro começa os estaduais, e no dia 28 de janeiro começa o Campeonato Brasileiro. Então, a temporada do ano que vem vai começar muito cedo, a CBF adiantou muito o calendário, porque junho e julho vai parar por conta da Copa do Mundo, então vai ficar aí praticamente 2 meses com o futebol parado, até um pouco antes, né? Então os clubes já correndo aí para conseguir fazer as contratações, beleza? A São Paulo, agora à tarde, estava tendo a reunião do Conselho Deliberativo, quase que não sai, São Paulo, porém precisou ser cancelado. A polícia foi chamada porque houve uma tentativa de invasão. Ainda não tem muitas informações, não soltaram muita coisa, mas a reunião foi cancelada. Então vou ficar de olho, porque provavelmente vão marcar novamente essa reunião do conselho, e essa reunião provavelmente é para falar sobre a Mara, sobre o Douglas, sobre o Marcos lá, o CEO, né, de São Paulo, e provavelmente também está vendo a questão aí das assinaturas que a oposição de São Paulo está fazendo para pedir o impeachment do Júlio Casares, tá? Em todo caso a gente vai ficar de olho, vamos acompanhar todas essas informações. Vamos acompanhar também as informações dos clubes, né? Até então, São Paulo e Botafogo parece que estão entrando em um acordo para fazer a troca de alguns jogadores. Não tem nada certo ainda, os clubes estão conversando, mas ao que parece a conversa está fluindo bem. Parece que o Botafogo gostou da proposta, o São Paulo também gostou, então é bem provável que nos próximos dias tenha alguma conclusão, tá? O Mateuzinho do Mirassol, falta apenas assinar o contrato para ele ser anunciado, estão aguardando por conta desses entraves, né, por conta desses escândalos. Provavelmente não assegurada, mas é bem provável que nas próximas semanas ele já seja anunciado. Beleza, gente? Bom, você ficou até aqui, muito obrigado. Comenta, deixa seu comentário, o que você achou dos jogos de hoje, o que você achou do jogo do Flamengo e PSG, o que você achou do jogo do Corinthians e Vasco, o que você está achando da situação, as contratações que seu clube está fazendo, vou falar das monitorias, né, que seu clube está realizando, quem está sondando. Então deixa nos comentários, que é bem bacana, vamos debater aí, e o que você espera do seu clube para o ano que vem, né, com as possíveis contratações, os clubes que trocaram de técnico, né, o Cruzeiro, o Internacional. Deixa nos comentários aí o que você acha, o que você está esperando para o seu clube para o ano que vem. Beleza? E se você não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, ativa as notificações, que ajuda bastante o canal a crescer, a desenvolver, e compartilha aí o vídeo nos grupos de WhatsApp com os amigos. Beleza, gente? Muito obrigado por vocês ficarem até aqui, até a próxima. Fui!